Bom dia, meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais uma live aos sábados, hoje com novo horário, 9 da manhã, e sem transmissão para a Rádio Vibe Mundial. Então, um novo ciclo se começa e hoje vamos começar esse novo ciclo falando desse livro, Entrevista com um Alienígena. Meu amigo, minha amiga, se eu te dissesse que você não é um ser humano, e se eu dissesse para você que você está preso em um planeta sem saber disso? Essa é a narrativa desse livro, que eu acabei de mostrar para vocês. Mas hoje eu não vim confirmar nada disso. Eu vim confrontar. No livro, o Alien diz: você não é um corpo e você é uma consciência. Isso é verdade? Sim, ele tem razão. Mas aqui começa uma armadilha. Porque quando alguém ouve isso, ele não se liberta, ele se desloca da realidade. Entender que não é um corpo, sem ter um eixo, é o caminho mais rápido para perder o controle da própria vida. O Alien diz: a Terra é um planeta prisão. E ele está com razão. Agora, me responde: se isso é verdade para você, o que você está fazendo com essa informação? Você está usando isso para despertar ou para justificar a sua falta de direção? Porque é muito conveniente acreditar que existe uma prisão externa, quando você não consegue organizar a sua própria mente. Talvez você não esteja preso em um planeta. Talvez você esteja preso na sua incapacidade de sustentar a sua consciência. O livro fala de um sistema que apaga a sua memória. E esse sistema existe. Na aula de hoje, às 15 horas, vou falar sobre isso. Mas eu vou perguntar algo bem mais profundo para você. Quem está apagando a sua consciência agora, nesse instante? É um sistema invisível ou é você fugindo de si mesmo? A maior tecnologia de controle não está fora. Ela existe, mas não está fora. Ela está na sua incapacidade de permanecer presente. Você não precisa de um alienígena para te aprisionar. Basta você aprender a sustentar o seu eixo. O Alien diz: a libertação vem ao lembrar quem você é. Olha que frase impactante. A libertação vem quando você lembrar de quem você é. O sistema Raredex Solar 12H está aí para isso. Bom, essa frase é muito bonita, mas ainda está incompleta. Porque lembrar não sustenta. Sentir não sustenta. Entender todo esse processo também não sustenta. O que sustenta é estrutura interna. Libertação não é saber, não é você ler esses montes de livro, né? Olha a grossura disso. Então deixa eu falar uma verdade para vocês. Se isso aqui for uma prisão, esse planeta Terra, a chave dessa prisão não está fora. Está na sua capacidade de se manter consciente, mesmo quando tudo tenta tirar você do eixo. O problema nunca foi esse planeta. O problema é que você não sustenta
quem você é de verdade. É exatamente isso que nós vamos ensinar vocês no dia 30 de maio. O que eu vou ensinar para vocês, nenhum livro tem, nenhuma teoria de internet tem, nenhum alienígena vai te dar. Eu vou ensinar para vocês estrutura 12H. Porque sem estrutura, qualquer ideia vira uma ilusão. Mas com eixo, você não precisa acreditar em nada. Você sustenta. Então vamos para a história desse livro. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Né? A revelação alienígena para Matilda McElroy. Matilda, uma enfermeira militar chamada Matilda O'Donnell McElroy, ela participou de um incidente em Roswell em 1947. Segundo o relato, ela era um sargento e enfermeira dos exércitos dos Estados Unidos. Foi designada para cuidar e se comunicar com um alienígena sobrevivente. Ela fez isso através de telepatia. A comunicação dos dois não era verbal, era telepática. E o ser se identificou para ela como uma entidade consciente chamada ISBE, Imortal Spiritual Being, ou seja, traduzindo, ela se chamava de Ser Estar. Então, quando Matilda perguntou o nome dela, o que ela era, né, aquela entidade, ela falou: eu sou um Ser Estar. O conteúdo do livro é o que mais chama atenção. Também é o que gera mais controvérsia. Você não é corpo, o Alien afirma. O corpo é apenas um avatar biológico. A verdadeira identidade é uma consciência imortal. Isso lembra conceitos de tradições espirituais antigas. Gnose, hinduísmo, budismo, né? Cabala. A Terra como um planeta prisão. Segundo o relato, a Terra teria sido um tipo de colônia penal espiritual. As consciências são aprisionadas aqui através de ciclos de reencarnação. Existe uma espécie de sistema de amnésia após a morte. Então, sabe aquele túnel de luz que aparece, as pessoas entram, ouve os parentes chamando, né? Parentes que já tinham partido. Essa ideia ecoa muito com textos gnósticos, como os de Nag Hammadi, né? Esse livro aqui. Então, o extraterrestre falou coisas para Matilda, coisas que já tem nesse conhecimento. Sistema de controle. O Alien descreve uma estrutura invisível que mantém os seres humanos desconectados da sua verdadeira natureza. E também o uso de tecnologia avançada, campos energéticos para manter esse ciclo de reencarnação, a tal da roda de Sansara. Civilizações antigas e intervenção. Ele também afirma: a Terra já foi influenciada por várias civilizações extraterrestres. A humanidade tem uma história manipulada e perdida. O livro foi escrito por Lawrence Spencer. Ele afirma ter recebido esses documentos de Matilda já idosa. E ela teria pedido que o material fosse publicado apenas depois da sua desencarnação. Agora vem o ponto mais importante. Isso vem fazer uma conexão direta com o Hahedek Solar 12H. A ideia de não ser um corpo tem a consciência como centro. A ideia de prisão pode ser interpretada como falta de eixo interno. A amnésia pode ser vista como inconsciência sustentada.
Ou seja, mesmo que esse livro seja uma ficção, não é, né? Mas vamos supor que pessoas ainda acreditem que seja uma ficção. Ele toca em símbolos reais da experiência humana. Tipo assim, controle, padrões mentais e emocionais, memória apagada, ausência de presença. Agora eu vou resumir aqui para vocês as principais perguntas e respostas que estrutura esse livro. Então a Matilda falou para ele, né? Você consegue falar? Primeira pergunta que ela fez. Resposta do Allen. Não, uso linguagem vocal. Posso me comunicar diretamente com a sua mente. Pessoal, e é bem assim mesmo. Quando eu tive contato com extraterrestre, tete a tete, eles não abriram a boca, só falavam, eu ouvia dentro da minha mente. Então a comunicação foi telepática, não verbal. Aí ela perguntou: você é um ser vivo? Resposta do ISBE, esse ser imortal. Eu sou um ser espiritual imortal. Aí ela fez uma outra pergunta: você está dentro desse corpo? Resposta dele: eu não sou o corpo, eu uso o corpo. Então, o corpo é descrito como uma ferramenta, um invólucro biológico. Aí a Matilda perguntou: todos os seres são assim? Ele falou: sim, todos são ISBS, mas a maioria se esqueceu. Aí surge a ideia de amnésia espiritual coletiva, né? Eu estou partilhando na tela aqui os documentos, né, que foram deixados, que foram classificados e depois desclassificados, e inclusive os desenhos que ela fez dessa entidade extraterrestre, né? As anotações dela, a caneta, a mão, né? Aí a Matilda continuou: o que é a Terra? Resposta: a Terra é um planeta prisão. Aí ela perguntou: prisão de quem? De ISBs considerados indesejáveis. Então, segundo o relato, seres seriam enviados para cá, ficariam presos em ciclos de vida e morte. Aí ela perguntou assim: por que não lembramos disso? Ele respondeu: após a desencarnação, há um sistema que apaga a memória. Aqui vem uma ideia-chave: reencarnação com bloqueio de memória. Então, existe um sistema de controle. Aí ela perguntou: quem controla isso? Ele respondeu: uma força antiga que mantém o sistema ativo. O livro ele não detalha claramente quem são essas forças, mas hoje, nessa live, eu vou contar para vocês quem são. Mas o livro fala, o extraterrestre fala, é uma estrutura avançada de controle. Aí a Matilda pergunta: como funciona esse controle? Resposta do alienígena: através de tecnologia e manipulação de percepção. Então, isso inclui o quê? Confusão mental, ilusão de identidade limitada. As pessoas chegam aqui, nasce, cresce, envelhece, adoece e morre sem saber quem são. Aí ela pergunta: de onde você veio? Resposta: sou parte de uma civilização que observa esse setor. Aí ela perguntou: qual é a sua missão aqui? Resposta: observar, relatar, não interferir diretamente. Aí ela pergunta: vocês querem ajudar a humanidade? Resposta: a maioria não está pronta para compreender. É exatamente isso. Então são enviados seres para cá para ajudar a humanidade, mas a maioria da humanidade não quer ser ajudada. A maioria não está pronta para compreender. Aqui entra uma ideia recorrente. Então, libertação. Como sair desse sistema? Aí a resposta dele: recuperando a sua natureza como um ser estar. Ele falou ISBE, traduzindo, recuperando a sua natureza como um
ser estar. Então, você que está aí nessa live, você que está assistindo esse vídeo, você é um ser estar. Você é um ISBE. Eu sou um ser estar. Todos nós somos um ser estar. Aí ela perguntou a Matilda: como vamos fazer isso? Ou seja, lembrar de quem somos. Aí a resposta do extraterrestre: lembrando quem você é, além do corpo e da mente. Olha só, lembrando quem você é, além do corpo e da mente. Por isso que o sistema Raredex Solar 12H, ele é além da mente, ele é além da emoção. Que a mente e a emoção aprisionam você aqui. Final do relato do livro. O que aconteceu com você? Resposta dele: esse corpo não vai sobreviver por muito tempo. O alien, supostamente, ele morre ou abandona o corpo. Então, o que está por trás dessa história, desse livro fantástico, né? Se você olhar com precisão, você vai ver que ele gira em 4 pilares. Primeiro, você não é o corpo, você esqueceu quem você é, você existe num sistema que mantém isso, essa crença. E quarto, a libertação vem pela consciência, não vem pela mente nem pela emoção, vem pela consciência. Consciência Hardec Solar 12H. Agora, tem ideias em cima disso tudo que nós estamos conversando aqui. Você pode interpretar esse livro de 2 jeitos. O primeiro jeito seria um caminho que você vai escolher, que eu chamo de caminho fraco. Então você vai pensar: bom, eu estou preso num sistema externo. Alguém controla tudo. Resultado desse caminho fraco: perda de poder pessoal. Caminho forte, que é o Raredex Solar 12H. Minha percepção está limitada. Eu não sustento consciência. Resultado: responsabilidade interna. Então, traduzindo para o sistema nível 12H, sem fantasia. Se tirar a roupagem alienígena desse livro, o que sobra? Prisão é igual inconsciência. Amnésia é igual falta de presença. Controle é igual padrões internos não dominados. Então, meu amigo, minha amiga, esse livro é fantástico, né? Deixa eu voltar aqui e apresentar os slides para vocês. Então, está aqui mostrando o incidente em julho de 1947, tá? Aí mostrando aqui na tela o encontro e a conexão telepática. Então, a comunicação inicial não ocorreu por palavras. O corpo do ser estar não possui boca ou cordas vocais, pois o espaço não conduz som. Toda a comunicação foi puramente telepática, uma projeção direta dele em imagens mentais, pensamentos e emoções, que Matilda recebia e traduzia para os oficiais. Então, a Matilda ela virou uma intérprete e os oficiais ficou em cima dela, né? Porque quando esse extraterrestre foi capturado lá em 1947, ele não falava com ninguém. E ele exigiu falar com a Matilda. Ele apontou que ele queria falar com ela. Bom, aí no final os militares queriam saber de tecnologia, né, para arma, para G, né, para dominar o mundo. Sempre esses militares negativos fazem isso. E o clima lá esquentou. Então, diante da recusa do extraterrestre em assinar as transcrições e submeter o domínio ao interrogatório humano, a paranoia militar tomou o controle. O general Twing
e o Dr. Wilcox decidiram incapacitar essa ameaça extraterrestre, usando a mesma técnica violenta do velho império, terapia de eletrochoque, a brutalidade humana contra a delicadeza de um corpo sintético. Revelou a natureza prisional da própria humanidade. A fuga, o espírito imortal. Então, esse extraterrestre simplesmente ele abandonou voluntariamente o seu corpo de boneco frações de segundo antes que a corrente elétrica atingisse. Como um ser estar livre, o choque físico não pôde ferir esse extraterrestre. Então, ou seja, só o corpinho dele lá que sentiu o choque, mas ele não sentiu. Aí chegou o momento da despedida. Antes de retornar à base do domínio do cinturão de asteroides, o espírito desse extraterrestre visitou Matilda telepaticamente à noite. Ela garantiu que ambas são imortais e que a conexão entre elas transcende o espaço e o tempo. Então foi a parte mais legal desse livro, né? A parte mais fantástica. Quando a Matilda se viu, né, diante dele, ela saiu do corpo, encontrou com ele, e ele confessou para ela que a Matilda é um deles. Ela é do planeta deles. E ela estava aqui em missão. A missão dela era exatamente fazer isso, passar esse livro para a humanidade. Fantástico, né, pessoal? Aí ela relatou tudo, né? Estou mostrando aqui no slide ela datilografando o livro dela. Então, perto da sua desencarnação, libera esse dossiê para quebrar o ciclo da amnésia. A única arma contra o velho império é a comunicação e a lembrança. Temos que lembrar de onde viemos e que nós somos imortais. Fantástico, né, pessoal? Bom, eu estou disponibilizando esse livro para vocês, né? Então, vocês comprando esse livro hoje, vocês ganham uma placa indiana folheada a ouro, tá? Então, é algo assim, um valor simbólico, tá, pessoal? Então, vale a pena adquirir esse livro. Então, entre em contato com a gente no 11 9 6200 3110, tá? Então, vamos para essa parte mais tecnológica, né? A verdade fundamental do ser estar. O espaço criado quando um ser estar imagina uma distância entre si e um local. Tempo é uma medida arbitrária do movimento de objetos através do espaço criado. Matéria barra ilusão. Todo o universo físico é uma ilusão contínua, criada e mantida pela energia dos seres stars. Então, o ser star é um ser espiritual imortal, a fonte de toda a criação, vida e inteligência, não possui massa, não está localizado no tempo e é isso que ele vai sempre ser. Engenharia de corpos, veículos utilitários versus prisões. Então, esses seres extraterrestres desse nível de evolução usam corpos, né, de boneco sintético, tá? Então, material sintético ultra leve, não precisa de oxigênio, não precisa de dormir, não precisa de comer. Agora, enquanto que o corpo biológico, que é o nosso, ele precisa, né, ter carne, ter célula, exige comida, exige sono, tá? Então, houve esse conflito galáctico, a queda da velha ordem, civilização jovem, pragmática, é uma vasta expansão, controla 25% do universo conhecido, força expedicionária implacável, focada em progresso, ordem, controle de recursos, chegou na Via Láctea há 10 mil anos atrás. Então, eles criaram esse aparelho que dá uma amnésia na pessoa, tá? Quando a pessoa desencarna, pessoal, ela tem 72 horas para se livrar do sistema. Se ela não conseguir se livrar em 72 horas, ou seja, 3 dias, né? Ela fica presa de novo nessa roda de Sansara. Então, hoje,
Vou explicar um pouquinho nessa live para vocês o que que é isso, né. E às 3 horas da tarde, hoje, eu vou dar uma aula gratuita, entrando mais fundo nesse tema. Então a Terra é um gueto cósmico, né. Gueto, pessoal, é um bairro pobre, uma favela, né. Então eles simplesmente utilizam todo um sistema para aprisionar, para convencer, né, sobre isso que nós vamos falar hoje. Então aqui eu coloquei para vocês uma cronologia oculta da Terra. O início da prisão foi há 75.000 anos antes de Cristo, tá. Civilizações avançadas chegaram aqui, Atlântida, Lemúria, chegaram à Terra com naves, tecnologia eletrônica. Mais tarde elas foram destruídas por deslocamentos polares, né. Mas não foi só deslocamento polar não, foi uma guerra entre a Atlântida e Lemúria. Eu vou fazer uma live também falando sobre isso, sobre essa guerra que ninguém fala. 30.000 anos antes de Cristo, a Terra é convertida em um planeta prisão. Telas de amnésia são instaladas secretamente no planeta e em Marte. Na realidade, não foi só Marte, não, tá? Todos os planetas que giram aqui junto com a Terra, em volta do Sol, têm um sistema de controle. Também vou explicar isso hoje, se não der tempo nessa live aqui, né? Na aula às 3 horas da tarde. 8.200 anos antes de Cristo, domínio estabelece uma base pacifista de 3.000 oficiais no Himalaia, introduzindo os hinos védicos originais. 6.248 anos antes de Cristo, forças ocultas do Velho Império atacam de surpresa. O batalhão dos 3.000 oficiais do domínio é capturado, sofre amnésia e é forçado a encarnar em corpos biológicos humanos. 6.750 até 1.500, né, antes de Cristo, Velho Império ergue civilizações, Babilônia, Egito, Mesopotâmia. E aí vem o Moisés com os 10 mandamentos, né, seguindo o Deus Yahvé, que a gente vai contar para vocês quem é esse Yahvé, tá? 559 a.C., comandante do batalhão, período do domínio, é encontrado encamado como Ciro II na Pérsia. 605 a.C., ser stars brilhantes como Laose, Gautama Buda, consegue quebrar parte da amnésia, ensinando o caminho do espírito e da compaixão. Depois veio Cristo também, que foi o mais conhecido, mais importante, né, pelo menos na minha opinião. E sobre isso a gente vai falar muito no Haredex Solar 12H, principalmente nesse dia de hoje, que é o portal 6, e no próximo portal 7 e fechando o 8, tá? A frota espacial do Velho Império no sistema solar é totalmente aniquilada pelo domínio. A guerra aberta acaba, mas a máquina de amnésia continua funcionando em segredo. Aí criaram uma teoria falsa, né, de evolução, falando de engenharia biológica, tá? Fizeram uma maquinaria verdadeira, transformando hologramas, fazendo armadilhas. Então, quando a pessoa desencarna, ela é atraída para esse túnel de luz e é lá que é desintegrada a memória dela, tá? Tem que assinar contratos. Aí do lado direito, aí vocês estão vendo aí os seres extraterrestres negativos, também conhecido como arcontes, né? Entidades arcônticas operando a engenharia reversa na sua psique. E é isso, pessoal, né? Então nós vivemos uma ilusão, chamamos de ilusão do receptor. O que a gente ouve muito hoje em dia é o tal do despertar, o desperto, né? Colônia dos despertos, grupo dos despertos, mas despertar sem eixo é só sensibilidade ao caos. O que significa isso que eu estou falando? Então, a pessoa
ela entra numa... Eu costumo dizer assim, então, os despertos são aqueles que não aceitam, né, a religião do jeito que ela é já há centenas de anos, né. Então acabaram criando uma outra religião chamada New Age, né, Nova Era, e virou uma religião também, né. Então acaba aprisionando do mesmo jeito. Aí foi criado a anatomia do sistema 12H, onde você entra com eixo, presença e estado. Coluna de consciência, presença sustentada, coerência absoluta. Então o método Haredec faz a mecânica da realidade. Trabalha seu estado interno, gerando uma frequência, fazendo com que a estrutura gere um campo, organizando a realidade. Estado 12H não é espiritualidade, é estratégia. Quem influencia o ambiente deixa de ser afetado pelas oscilações e histerias externas. Então, hoje é muito importante você trabalhar o estado 12H. Estamos em 2026, até 2030, vocês vão ver coisas, umas barbaridades que vão estar acontecendo. Aí você não pode se deixar ser influenciado, ser influenciada por esse caos. Quem estabiliza o campo torna-se um emissor que influencia ativamente o ambiente. Quem sustenta o eixo estabiliza imediatamente o seu próprio campo. Então, manter o estado 12H hoje é a sua única blindagem real. Consciência e campo. Não é o sol físico que altera o seu corpo. É o seu estado que determina como o campo responde. Então, o estado interno gera uma frequência, fazendo com que a estrutura gere um campo, organizando a sua realidade, né? Então, não é do jeito que as pessoas ensinaram aí, poder da mente, né? Tela mental, visualização, poder da imaginação, não é isso, tá? Então, você tem que trabalhar além da sua mente e sua emoção, trabalhar a sua frequência, a estrutura do campo, para organizar o mundo físico, ou seja, a sua realidade. Então, nós temos uma visão, né, que as pessoas acreditam que o Sol causa terremotos e altera fisicamente a Terra. Porém, nós temos a visão Haredec, que o campo organiza a fisicalidade. Isso não é misticismo, é estrutura. A matéria é sempre consequência, nunca a causa. No estado 12H, estratégia de consciência. Então, você, através da sustentação, você influencia e você se torna imune. Então, é isso que nós praticamos no estado 12H. O mundo não está pedindo que você reaja, ele está revelando que você sustenta. Quem é você? Você é aquele que sustenta. Regra de ouro. Chamamos de regra do centro. Quem depende de um lado sempre perde o centro. Quem sustenta o centro atravessa qualquer lado. E o mais importante, meu amigo, minha amiga, você não está sozinho dentro da sua mente. Você está conectado a um campo que responde ao seu estado. A influência coletiva, ciência da programação, ciência da propagação. Então, eu já falei aqui, vocês devem ter ouvido outras pessoas falarem também, sobre o centésimo macaco, né, que um macaco influenciou outros em diversas partes do mundo que nunca tiveram contato um com o outro, através de novas atividades. Aí existem também os campos mórficos, né? Padrões invisíveis que organizam a biologia coletiva, a estrutura da realidade interligada. A física quântica fala do emaranhamento quântico. Então, o que acontece? Quando você desperta e aprende a sustentar o seu eixo, você vai influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E a Terra só vai melhorar quando uma porcentagem de pessoas
fizerem essa arquitetura da influência coletiva. Então, por isso que é importante, quando você trabalha o Raredex Solar 12H, você não está trabalhando só para você está trabalhando para a humanidade, tá? Eu fiz uma live semana passada sobre as profecias do Stephen Burns, né? Chamamos ele de mediador entre a Terra e o cosmos, porque ele é um cientista diferenciado, pessoal. Esse é top. Ele, além de cientista, ele é espiritualista e é astrônomo também. Então ele tem sonhos assim, tem visões proféticas, que tudo que ele fala acaba acontecendo, tá? O mundo não muda quando o Sol explode no espaço. O mundo muda quando o ser humano para de terceirizar o seu centro vital. Então, a proposta Raredex Solar 12H é o despertar da Terra sem você terceirizar esse trabalho. Então, você não precisa de misericórdia caindo do céu, você precisa sustentar o seu eixo na Terra. Então, quando você vê anúncios de cataclismos, né, é só você ficar no seu eixo, no seu centro. Então, o mundo não muda quando o Sol explode, o mundo muda quando o ser humano para de terceirizar o seu centro. Então, diga aí da onde você está. Eu sou responsável pelo estado que eu sustento. Essa declaração muda tudo na sua vida. É o fim da passividade. O sol pode intensificar, o mundo pode oscilar, mas nada disso decide quem você é. O que decide é se você sustenta o seu eixo. Para sobreviver à tempestade solar e às mudanças imprevisíveis da vida, você não precisa acumular mais papiros, ou seja, mais conhecimento. Você precisa construir a fundação do seu próprio templo. Essa é a proposta Raredex Solar 12H, para o dia 30 de maio agora, 2026. Despertar é perceber o sol. Soberania é se tornar o sol. Então, no dia 30 de maio, vamos fazer isso. Essa ancoragem bioelétrica, aprender práticas físicas para lidar com os picos de ressonância e atividade solar, saber ao fazer, substituir o excesso de teorias por um método aplicável na sua rotina diária, uma nova estrutura, construir pilares internos necessários para sustentar a mudança sem esgotamento. Vivência Raredex Solar 12H, 30 de maio. Eu vou te ensinar a construir isso na prática. Não é teoria, é estrutura. Semana passada eu lancei, né, o livro, o Grimório, na realidade. Qual a diferença de um livro e de um Grimório? Livro você lê, né? Livro é isso aqui, né? Você lê, tal. Acabou de ler, deixa na estante lá, né? Olha a estante aqui, cheia de livro. E a finalidade do livro é essa. Agora, o Grimório, né? Vou pegar aqui o Grimório. Que tal o Grimório aqui? Ó, o Grimório, né? É esse aqui. O Grimório, ele não é um livro. Grimório é conhecido como livro de bruxa. E a bruxa, o que ela faz? Ela está sempre abrindo o livro dela lá para olhar as poções que ela tem que fazer, né? Então, esse aqui é exatamente, tá? O livro que você vai ler diariamente para praticar o que está nele, tá? Então, ele dá um salto de consciência definitivo. Então, hoje também estou fazendo uma promoção. Quem compra esse livro ganha uma placa indiana folheada a ouro, tá? Para vocês olharem o preço da placa indiana no site, folheada a ouro, olhar o preço do livro, somarem e ver o preço que está na promoção esse livro hoje, esse Grimório, eu falei, nossa, Edivaldo ficou louco, ele está dando de graça, né? Eu estou fazendo o quê, pessoal? Estou fazendo preço de custo, ou seja, o que custa para mim, eu estou vendendo para as pessoas, para ajudar vocês a chegar nesse material, que é muito importante, tá?
Então, você adquirindo o Grimório, hoje você ganha a placa indiana folhada a ouro. No dia 30 de maio, meus amigos, minhas amigas, vocês vão aprender como se libertar dessa prisão, do planeta prisão, que o Alien acabou revelando lá para Matilda, né? E não é só o Alien, não. Aqui também fala desse planeta prisão, ó. Aqui também fala. Isso aqui foi descoberto em 1945, dentro de um vaso cerâmico, no Alto Egito, lugar chamado Nag Hammadi, né? Então, existem 7 senhores do karma, que aprisiona as pessoas, né? Quando a alma sai do corpo, durante 72 horas, esses senhores têm que fazer você assinar um contrato para voltar, né? Se eles perderem esse horário, esse tempo de 72 horas, eles perdem você, você se liberta deles. Só que não é fácil fazer isso. E o Raredex Solar 12H está aqui para ensinar vocês esse método. Como se libertar, né? Então, existem 7 níveis de aprisionamento invisível da consciência. Então, existe uma arquitetura da prisão cósmica. 7 esferas. E o Raredex Solar é o caminho para a sua soberania, para você se libertar, vencer essas 7 etapas. Como eu falei agora há pouco, né, existe uma evolução das prisões humanas. Então, para os despertos, o velho paradigma, religiões tradicionais não serve mais. Porém, hoje, conceitos adaptados, para quem abandonou o velho sistema, ou seja, os despertos, também são baseados nessa prisão, né? Essa invenção de senhores do karma. Na realidade, os senhores do karma são seres tecnológicos que estão aqui para aprisionar você, né? Eu também já comentei com vocês aqui do Astar Charan, que tem na internet aí, falando um monte de coisa, um monte de bobeira, baboseira, né? Então, o que existe, pessoal? Existe o comando Astar, que é real, já desceu na Terra, já conversou com pessoas aqui na Terra, né? Mas aí criaram esse Astar Charan aí para enganar os despertos, né? Então, a partir de hoje, às 15 horas, gratuitamente, vocês vão ver na aula de hoje, tá? Portal 6, a geometria sagrada da libertação. Vocês vão entender quem são realmente esses senhores do karma. Então, existe toda uma ilusão em cima disso, tá? Aqui, nesse livro, fala do Apócrifo de João, né? Ele explica como funciona esses 7 governadores, né? Esse conhecimento não é de agora, vem do Antigo Egito, da Atlântida, né? Então, vocês vão ter o psicogerador que ajuda vocês a trabalhar a sua mente até o dia que você vai encarar esses senhores do karma, né? Uma outra coisa que ajuda também, que eu estou pondo, disponibilizando para vocês, né? É o kit Haredec da Portal da Água Viva, que é uma moringa de cobre, uma placa, né? Uma placa indiana grande, onde você transforma a água normal numa água estruturada, tá? Que vai fazer um benefício não só para o seu corpo humano, tá? Seu sistema digestivo, seus sistema de filtro, né? Os rins, o fígado, mas ele vai fazer uma limpeza sistêmica, desintoxicando totalmente seu corpo, tá? Vai estimular seu cérebro a trazer funções cognitivas, clareza mental e também melhorar a sua imunidade, né?
Outras coisas, benefícios, que é longevidade, regeneração, regulação glandular. Então você fica mais jovem, tá? Desacelera o envelhecimento. Então esse é uma engenharia do invisível organizando o seu padrão vibracional, tá? Então é uma placa, né? Uma moringa de cobre e a água da sua casa. Esse trio vai fazer um grande movimento dentro de você. Aí vai uma apostila junto, né? Deixa eu achar a apostila para vocês verem. Ó, essa apostila aqui, tá? E como que você vai usar isso. Tem umas palavras que você vai falar também. E você vai restabelecer a conexão, tá? Aqui está mostrando a arquitetura do artefato, né? Como que funciona. Tudo isso vai junto com o manual de instrução, tá, pessoal? E você vai transformar um hábito automático de tomar água num ato de consciência, tá? Eu fiz uma live também falando sobre a queda de Sofia, que também está nesse livro aqui, ó, tá? Então esse livro tem muito assunto, muito conhecimento. Fiz essa live, tá no acervo do canal aí para vocês assistirem, né? E se você ficou até aqui agora, né? Estamos aqui com 47 minutos de transmissão. Se você ficou aqui até agora, porque você ouviu o chamado de Sofia. Então, a Sofia, que é a alma feminina do planeta Terra, que ela se manifestou aqui como várias mulheres, né? Inclusive Maria Madalena, Isis, outras mulheres que se manifestaram na Terra, né? Mãe Maria. Então, hoje ela voltou, né? Ela está aparecendo, aparece primeiro como um orbe de luz, depois, quando a pessoa fica olhando para o orbe, esse orbe desce do céu e fica na frente da pessoa e se transforma numa silhueta de uma mulher, né? E ela fala mentalmente com você. Ela se manifesta como a dama, né? A mulher, mãe da humanidade, mãe do ser humano, tá? Ela está aqui para ajudar. Então, se você está aqui até agora, você ouviu esse chamado de Sofia. Então, Sofia escolheu você. Então, você pode, a partir de agora, também ter sonhos com Sofia, né? Mas essa responsabilidade que a gente chama de Ra-Dominus, que é a responsabilidade solar, ela fala dentro de você. Então, a partir de agora, você diz: eu sou responsável pelo estado que eu sustento, né? Então, aqui também tem o Evangelho de Felipe, nesse livro, tá? Ele fala da câmara nupcial, explica como que funciona essa parte sexual do ser humano, que é fantástico, né? Então, a Sofia teve essa experiência, né? Ela tentou criar sem a contraparte dela, ou seja, a parte masculina dela. E quando ela se juntou com a parte masculina, ela teve uma criação que a gente chama de Sofia transfigurada. Bom, hoje é o portal 6, tá? Daqui 15 dias é o 7, e daqui 30 dias é o 8, tá? Então, inicia essa jornada dos 7 portais, sustentando a pressão para você alcançar esse estado 12H. Então, tivemos o portal 1, sem eixo, tudo é teatro espiritual. Portal 2, integrar sombra não é romantizar. Portal 3, se sua mente manda em você, você não é soberano. Portal 4, frequência não é discurso, é estado sustentado. Portal 5, chega de culpar sistema, governo, família, karma. E hoje o portal 6, ordem interna para gerar prosperidade externa, tá? Então hoje vocês vão conhecer esse... Deixa eu mostrar aqui para vocês.
né? Conhecer esse psicogerador cubo metatrônico, tá? Psicogerador cubo metatrônico, que é um sistema fantástico para você trabalhar, tá? Então a pessoa às vezes queria passar por um tratamento, uma consulta da mesa, não teve condição, né? Seja por motivo financeiro ou por não entender como funciona, isso aqui é a solução para você, tá? Aí nós temos também esse manual prático de uso da energia sexual, né? Que explica aquilo que eu mostrei aqui há pouco da Sofia para vocês. Fantástico, hein? Hoje a pessoa comprando isso aqui ganha 2 placas indianas, porque essas placas indianas é usado no ritual que você faz, tá, pessoal? Que é a placa energia escalar e a placa Toro. Só que essas aqui são folhadas a ouro, né? Hoje também vocês vão conhecer o psicogerador semente solar, ó. Então você é uma semente solar, olha o psicogerador aqui. Vocês vão entender como que trabalha com isso, né? Hoje é a abertura do Portal 6, Geometria Viva. Olha aqui. Portal 6, Geometria Viva, né? Também, hoje, o lançamento do livro A Jornada da Semente Solar. Ó, a Jornada da Semente Solar. Aqui está a semente solar, né? Que é você. Estou lançando esse livro hoje também. E esse curso que tem na plataforma, se você quiser ver, né? Curso atualizado dos chakras, que é muito importante também, porque não são 7 chakras, na realidade nós temos 12, tá? 12 principais. Então, é bem interessante também, tá? Então, hoje, Portal 12, Portal 6, né? Geometria Viva. Estamos, então, preparando as pessoas, as fratias solares ou sementes solares, para o destino final do dia 30 de maio. Então, o objetivo não é só despertar espiritual, porque isso é passageiro. O despertar é barato. O que buscamos é a construção de uma fortaleza inabalável, que é o sistema High-Deck 12H, tá? Então vai acontecer no dia 30 de maio, no Lex Hotel, bairro Liberdade, São Paulo. Então você pode se inscrever, ainda tem algumas vagas presencialmente, tá? Para participar lá. Chega de manhã lá, começa às 10. Tem 2 coffee breaks incluso, né, no convite que você vai adquirir. Então, coffee break de manhã, coffee break à tarde, então das 10 até as 18, tá? E você pode participar online também, no conforto aí da sua casa. Porém, online também vai ser restrito, não vai ser para muitas pessoas. Porque na hora que eu fechei o contrato com o hotel lá, eles me mostraram a capacidade da internet deles, então não dá para muitas pessoas, tá? Então, se você quer assistir online, também se apresse, porque hoje já é dia 2 de maio, temos só mais 28 dias, né? Não deixe para a última hora. Se você já quer entrar de cabeça no sistema, Haridex Solar 12H, você falou, não, para mim isso aí tudo faz sentido, para mim é ótimo. Então eu sugiro para você, em vez de só comprar o convite para participar, você já adquiriu o material, né? Então é tudo isso que tem no material. São 3 psicogeradores, 6 placas indianas e a pulseira Haridex Solar 12H, né? Que é essa aqui, ó, tá? Esse kit, se você somar pelo site, dá 7.700. Hoje vamos fazer para vocês que fizeram o pedido para imersão completa do dia 30, junto com o material, somente R$ 2.200, tá bom? É isso. Bom,
Muita gente, né, questiona, né, pergunta para querer entender o que é realmente esse sistema Hahn-Redec Solar 12H. É algo novo, né? As pessoas não conhecem. Novo por tempo de agora, mas esse sistema já é antigo, que é usado desde a Lemúria, Atlântida, Egito, né? Então, o sistema Hahn-Redec Solar 12H é uma forma como a gnose é referida nesse contexto, representando o conhecimento direto e libertador da verdadeira natureza humana. Então, isso é o sistema Hahn-Redec Solar 12H. Agora, muita gente está confundindo a gnose, né, que eu estou dizendo aqui, como gnose, sistema, porque existe uma ordem iniciática no Brasil chamada gnose, né? A palavra gnose, ela vem do grego gnós, tá? Que significa o quê? Gnose é igual conhecimento direto, interior e experiencial da verdade. Então, por que o Hahn-Redec Solar 12H é uma gnose? Porque ele é um conhecimento direto, interior e experiencial da verdade. Por isso que teve uma entidade espiritual, filosófica, que roubou o nome, né? Roubou, eu forcei um pouco aqui, mas ela se utiliza desse nome gnose, né? Para montar essa escola iniciática. Mas, então, quando eu falo gnose, não tem nada a ver com eles, tem a ver com a palavra, né? Que significa conhecimento direto, interior e experiencial da verdade, tá? Identidade e significado. O sistema Hahn-Redec Solar 12H, ou gnose, é definido como conhecimento direto e não mediado da própria natureza divina, que não depende de instituições, gurus ou pagamentos para ser acessado, né? Então, quando você entra no Hahn-Redec, você não depende de ninguém, nem de mim, tá? Eu sou só um facilitador para trazer esse conhecimento para você se lembrar que esse conhecimento já está dentro de você. Se não tivesse, você não estaria aqui. Faísca divina. Esse sistema ensina que cada ser humano possui dentro de si uma faísca do divino, que foi coberta por véus ou camadas de emoções instaladas, chamadas de emoções arcônticas. Então, existem 5 emoções que eu vou ensinar a vocês, que não são suas, são emoções arcônticas. O objetivo do Hahn-Redec Solar é remover esse véu para essa essência original possa ser percebida novamente. Oposição ao controle institucional. Enquanto a teologia oficial, estabelecida após o Concílio de Nicéia, foca na culpa, no pecado e na dependência de intermediários, o sistema Hahn-Redec Solar 12H afirma que as emoções de baixa frequência são da natureza verdadeira do homem e que libertação é um processo interno e individual. Preservação histórica. Esse conhecimento foi guardado por aqueles que o sistema chama de sementes solares, ou fractais solares, ou frações solares, tá? Por isso que nós temos esse livro aqui, Jornada do Semente Solar, ó, que explica isso para vocês, tá? Hoje, você comprando ele, ganha a placa indiana folhada ouro. Então, esse é um conhecimento gnóstico que está documentado em textos como a Apócrifo de João e outros manuscritos de Nag Hammadi, que detalham como a psique humana foi arquitetada para o controle. Finalidade prática. No dia a dia, o sistema Hahn-Redec Solar 12H se manifesta através da prática e desidentificação e do retorno à mônada. Tá? Desidentificação, essa é a palavra. Então, você se desidentifica daquilo que você acha que você é e faz o retorno à mônada, permitindo que o indivíduo deixe de ser o observado, as emoções e pensamentos automáticos, para tornar o observador, a consciência pura. Então, você deixa de ser o observado e passa a ser o observador. Resumo: o sistema Hahn-Redec Solar 12H é aplicação prática e moderna da gnose, focada em desinstalar a programação padrão de controle emocional para restaurar o estado original da consciência humana. Tá? Então, para quem ainda
queria saber, não sabia como que funcionava, né? Tá aí. Então, só para fechar esse assunto, a gnose do Samael Aun Weor, né? Ele tem como base sistema progressivo, ou seja, graus. Você entra no grau 1, 2, 3 e vai até, né, 7 graus. O ênfase é em matar o ego, tá? No sistema do Samael, gnose do Samael. Caminho longo disciplinar, ou seja, você entrou hoje, você vai desencarnar e não vai conseguir terminar os cursos, né? Estrutura meio ordem iniciática, tá? Então existe um movimento interno da gnose do Samael, tá? Que é essa escola que vocês conhecem. Fragmentação, purificação e ascensão. Então esse é o movimento deles. Primeiro destrói o que você é, purifica o que você é, aí você faz sua ascensão. Qual a diferença disso para o Haredec? Haredec, a base é sistema de alinhamento, eixo. Enquanto do Samael é sistema progressivo, graus, Haredec é sistema de alinhamento, eixo. Enquanto o Samael dá ênfase em matar o ego, no Haredec é ênfase em sustentação do Estado. Enquanto que o Samael, o caminho, é longo e disciplinar, aqui no Haredec o caminho é direto, sem necessidade de anos de espera. Enquanto que no Gnose de Samael a estrutura é uma ordem iniciática, aqui no Haredec Solar é uma arquitetura consciente e não é religioso. Movimento interno do Samael, fragmentação, purificação, ascensão. Movimento interno do Haredec, desalinhamento, eixo, coerência, sustentação. Então, a diferença central, a essência, gnose. Você precisa eliminar parte de você, né? Então, a gnose é o caminho da limpeza, baseado no esforço, no tempo, na estrutura fragmentada. No Haredec, o caminho é alinhamento, baseado no eixo e coerência e estrutura integrada, tá? Na gnose, você precisa eliminar parte de você, e no Haredec, você precisa alinhar o centro que organiza tudo, tá? Então, essa é a principal diferença, para quem estava na dúvida. Bom, eu faço o atendimento solar interdimensional. Então, esse atendimento tem diversos modelos, né? Tem só, você entra em contato, eu mando um PDF com tudo que você precisa, tá? Inclusive com rituais de libertação, com seu selo, né? Selo pessoal para você usar, tá? Como tipo um talismã. Tem outro atendimento que é por vídeo, né? Conferência, onde a gente pode ler tarô, ler seu mapa astrológico, tá? E o terceiro modelo, que é o atendimento com a mesa psicotrônica, tá? Que aí já é algo mais profundo, mais pesado. Então, entre em contato no 11 96200 3110. Deixa eu deixar o telefone aqui na tela. 11 96200 3110. Aqui, ó. Tá? Para você pedir, fazer um pedido de consulta, tá? Temos o curso da prosperidade, para você também fazer pela internet, tá? Curso Magia da Prosperidade, curso dos chakras, que eu falei já. Hoje eu vou fazer um valor simbólico desse curso da prosperidade, tá, pessoal? Ele custa R$ 1.500. Vou fazer para quem entrar em contato hoje, pedir esse curso hoje, por R$ 397 só, tá? Então tem 7 PDFs, 7 vídeos para você fazer esse curso da prosperidade, tá bom? Então é isso, já deu 1 hora de live, 1h05. Hoje eu não vou poder ficar aqui com vocês para comentar, fazer a leitura dos comentários que vocês deixaram aí, tá? Que hoje eu já estou me teletransportando, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com vocês, já estou a caminho, né, para São Paulo, de Indaiatuba, São Paulo, para fazer os atendimentos lá, e às 15 horas
iniciar o curso para vocês gratuito. Para você ver o curso, é só você ficar no canal. Entrou no canal aqui do YouTube, você já vai estar vendo o curso que começa às 15 horas, tá bom? Então é isso. Até o próximo sábado, às 9 da manhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.